Quando o barato vira problema no pior momento, Marcelo tinha 38 anos, era casado, pai de uma menina de 5 anos, trabalhava muito e gostava de resolver tudo de forma prática. Na cabeça dele, quase tudo na vida funcionava assim. Se atende, serve. Se cabe no bolso, melhor ainda. Se promete resolver, pronto. E por muito tempo, essa lógica até parecia funcionar. Na hora de contratar internet, ele queria a mais barata que não travasse. Na hora de comprar passagem, a mais barata que levasse ao destino. Na hora de escolher aplicativo, o plano mais simples. Na hora de abastecer, o posto com menor preço. Na cabeça dele, a inteligência financeira era justamente essa: não pagar mais por algo que, em tese, parecia parecido. Foi com esse mesmo pensamento que ele entrou no assunto plano de saúde. Não porque ele gostava do tema, nem porque tinha tempo para analisar. Na verdade, ele odiava esse tipo de decisão. Para ele, plano de saúde parecia um labirinto. Rede credenciada, coparticipação, carência, apartamento ou enfermaria, regional ou nacional, reembolso, acomodação, cobertura, urgência e um monte de nome que mais confundia do que ajudava. Então Marcelo fez o que muita gente faz quando está cansada, ocupada e sem paciência. Resumiu tudo em uma pergunta só: quanto custa por mês? Era isso que importava, ou pelo menos era isso que ele achava. Quando começou a comparar, viu diferenças grandes entre as opções. Algumas pareciam pesadas demais para o orçamento, outras ficavam no limite, e uma delas chamou a atenção imediatamente. Era bem mais barata, não era a melhor rede, não era a mais elogiada, não era a que a esposa queria, mas era a que fazia mais sentido para o bolso naquele momento. A esposa, Renata, ainda perguntou: você viu direito os hospitais? Viu os laboratórios? Viu os especialistas? Marcelo respondeu do jeito que muita gente responde quando quer encerrar logo um assunto: plano é plano. Na hora que precisar, atende. E pronto, assunto encerrado. Decisão tomada, sensação de missão cumprida. Durante alguns meses, ele até se sentiu inteligente por isso. Todo mês, quando via o valor debitado, pensava: se eu tivesse escolhido aquele outro, estaria pagando bem mais à toa, porque a família quase não usava. A filha era saudável. Renata fazia um exame ou outro. Ele mesmo mal lembrava a última vez que tinha ido ao médico. Na cabeça dele, a conta estava fechando perfeitamente. Até que, numa quinta-feira comum, a filha começou a reclamar de dor no ouvido. No começo parecia simples: dor de criança, coisa passageira, uma noite ruim e, no máximo, uma consulta rápida no dia seguinte. Mas naquela madrugada ela chorou 2 vezes. Na manhã seguinte, acordou irritada, sensível, sem querer comer e começou a dizer que a dor estava pior. Renata olhou para Marcelo com aquela expressão que mistura preocupação e cobrança silenciosa. Não era hora de discutir teoria, era hora de resolver. Marcelo pegou o celular, abriu o aplicativo do plano e começou a procurar atendimento. Foi aí que apareceu a primeira rachadura na certeza dele. Os lugares disponíveis pareciam poucos. Alguns ficavam longe, outros tinham horários ruins. E o especialista pediátrico que ele queria não aparecia como opção simples e imediata, do jeito que imaginava. Ele tentou achar uma clínica mais próxima, depois tentou um hospital, depois tentou outro nome conhecido da cidade, depois ligou. E quanto mais buscava, mais uma sensação incômoda crescia. Ele tinha comprado uma tranquilidade que existia mais no papel do que na vida real. Renata já estava impaciente. A filha estava chorosa. O tempo estava passando e Marcelo, pela primeira vez, começou a sentir uma vergonha silenciosa daquela decisão que meses antes parecia tão racional. Não era só sobre o plano ser barato, era sobre o que ele tinha deixado de olhar. Quando finalmente encontrou atendimento, a experiência não parecia aquilo que ele imaginava quando pensava: estamos cobertos. Demorou mais, exigiu mais deslocamento, criou mais estresse, trouxe mais atrito. Tudo ficou mais pesado justamente porque ninguém estava com cabeça para improvisar. No carro, com a filha no banco de trás e Renata em silêncio, Marcelo começou a rever mentalmente o processo todo. Ele lembrava perfeitamente do dia em que comparou as opções. Lembrava das telas,
Lembrava dos preços, lembrava de como se sentiu esperto ao escolher o menor valor. O que ele não lembrava era de ter perguntado: qual hospital atende melhor minha região? Quais pediatras eu realmente vou conseguir usar? Como funciona o acesso na prática? O barato continua barato quando eu preciso de agilidade? Essas perguntas ficaram de fora e foi exatamente nelas que o custo apareceu depois. A consulta aconteceu. A filha foi medicada. Felizmente, não era nada grave. Mas isso não diminuiu o peso da lição, porque às vezes não é preciso uma grande tragédia para alguém acordar. Basta uma situação comum vivida no momento errado, com a estrutura errada, para a ilusão cair. Na volta para casa, Renata disse algo simples: eu não queria o plano mais caro. Eu só queria não descobrir no susto que a escolha foi ruim. Essa frase ficou ecoando na cabeça dele, porque ela estava certa. O problema nunca tinha sido pagar menos. O problema era transformar uma decisão importante em uma corrida por desconto. Na semana seguinte, Marcelo começou a prestar atenção em conversas que antes ignorava. Percebeu que um amigo falava bem do plano não pelo preço, mas porque conseguia marcar rápido perto de casa. Ouviu uma colega comentar que trocou de plano, não porque estava caro, mas porque a rede, que parecia ótima no contrato, não funcionava bem para a rotina dela. Reparou que pessoas diferentes tinham necessidades diferentes. O que servia para um casal sem filhos podia ser péssimo para uma família com criança pequena. O que funcionava para alguém que só queria exames anuais podia frustrar quem precisava de especialistas com mais frequência. Foi aí que Marcelo entendeu uma coisa que nunca tinha parado para pensar. Plano de saúde não é produto de prateleira. Não é arroz, passagem ou aplicativo. Não dá para escolher como se tudo fosse equivalente e a única diferença fosse o preço. Porque quando você compra errado, o prejuízo não aparece só na fatura. Ele aparece na distância, na demora, na falta de opção, na ansiedade, na sensação de estar coberto e ainda assim se sentir desassistido. Marcelo percebeu também um segundo erro. Ele acreditava que estava sendo racional, mas olhando de novo, viu que tinha sido simplista. Ser racional não é escolher o menor valor. Ser racional é entender o custo total de uma escolha. E custo total em saúde não é só mensalidade, é acesso, é previsibilidade, é compatibilidade com a fase da vida, é localização, é rede que funciona para a sua rotina, é não precisar negociar consigo mesmo no meio de uma urgência simples. Dias depois, ele sentou novamente com Renata para rever as opções, mas dessa vez a conversa foi outra. Eles não começaram perguntando quanto custava, começaram perguntando o que importava: hospital próximo, boa pediatria, laboratório acessível, atendimento que fizesse sentido para o bairro onde moravam, uma mensalidade que coubesse sim, mas sem fingir que qualquer cobertura servia da mesma forma. Marcelo ainda queria economizar, só que agora ele tinha entendido uma diferença essencial. Economizar não é pagar o menor valor possível. Economizar é evitar uma escolha ruim que vai cobrar o preço depois. Muita gente confunde plano barato com plano vantajoso. Mas vantagem de verdade não está no boleto pequeno que te tranquiliza por alguns meses. Está na estrutura que responde quando a rotina aperta. No fim, Marcelo não saiu defendendo plano caro para todo mundo. Nem virou alguém paranoico. Nem começou a acreditar que só existe solução boa no topo da tabela. Ele só amadureceu a pergunta. Antes, ele perguntava: qual é o mais barato? Depois daquela semana, passou a perguntar: qual é o mais inteligente para a minha realidade? E essa mudança parece pequena, mas muda tudo, porque o barato em saúde pode até funcionar enquanto nada acontece. O teste real começa quando você precisa usar. É nesse momento que muita gente descobre tarde demais que não comprou tranquilidade, comprou apenas uma sensação de economia. Então, antes de escolher um plano só pelo preço,
isso, vale uma reflexão honesta. Você quer pagar menos ou quer correr o risco de pagar caro de outro jeito? Porque, em saúde, o problema quase nunca é só o valor da mensalidade. O problema é descobrir tarde demais que o barato não estava na escolha, estava só na ilusão. Se essa história fez sentido para você, comenta "barato sai caro", porque eu posso trazer a parte 2. Como identificar um plano barato que vale a pena e um plano barato que vai te frustrar depois.